E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do nosso canal. É um vídeo sobre um exercício resolvido de transferência de calor por convecção ao redor de um cilindro. Esse problema diz o seguinte: água quente a 50 graus Celsius é transportada de um prédio no qual ela é gerada para um prédio adjacente na qual ela é usada para aquecimento ambiental. A transferência entre os prédios ocorre em um tubo de aço com essa condutividade térmica aqui, com o diâmetro externo de 100 mm e 8 mm de espessura na parede. Durante o inverno, condições ambientais representativas envolvem o ar, a temperatura de 25 graus Celsius, a velocidade de 3 metros por segundo, e um escoamento cruzado sobre o tubo. Sendo o custo de produzir água quente igual a 0,10 kW por hora, qual é o custo diário representativo da perda térmica para o ar em um tubo não isolado por metro de comprimento do tubo? A resistência convectiva associada ao escoamento da água no interior do tubo pode ser desprezada. Ou seja, esse problema aqui, a gente vai entrar já, a gente entra, né, na segunda parte da aula em escoamentos internos. Quem já viu o curso todo, né, quando eu estiver pronto aí vai ver o curso todo, a parte de escoamentos internos, que a gente resolve a transferência de calor internamente no tubo. Mas nesse caso aí a gente não está considerando essa troca de calor. Aí você pode ter realmente combinado, né, a transferência de calor internamente no tubo, e tem transferência de calor na parede, e tem transferência de calor externa, enfim, então tem tudo isso aí combinado e no geral é só você colocar coisinhas no seu circuitinho de transferência de calor, não tem nenhuma mudança nisso aí. No momento a gente tem isso aqui, uma temperatura interna igual a 50 graus Celsius, um fluido escoando com 3 metros por segundo, no caso é ar, e a gente pega essas propriedades do ar aqui, lá nas nossas tabelas, né? Vai ver aqui a tabela A, e essa aqui eu já até vi, estou começando a aprender as coisas, é A4. A2, 3, 4, sure, não, quase. 4, cadê a 4? Vai. 4, aí, opa, 4 aí, o ar, olha só, então aqui eu vou pegar esses valores, e está falando quais são as temperaturas que eu tenho para o meu problema. Eu tenho a temperatura de 50 graus Celsius internamente e 25 lá fora, mas 50 não é a temperatura de superfície, 50 é a temperatura do fluido internamente, lá fora eu tenho 25 graus Celsius, ou seja, vai ocorrer essa transferência de calor, mas eu posso estimar aí uma temperatura de filme, né, entre essas duas. Eu posso pegar, sei lá, entre 50 e 25 graus Celsius, qualquer temperatura que eu quiser, e fazer essa estimativa. Aqui eu vou pegar essa temperatura aqui, sei lá, de 300 Kelvin, tá entre 25 e 50. Eu vou falar que essa temperatura aqui, vou estimar as propriedades nessa região, ou seja, a minha viscosidade cinemática é essa, 15,89, o meu K de condutividade térmica é 26,3 vezes 10 a menos 3, sempre tendo atenção com isso aí, o número de Prandtl é 0,707. Eu já coloquei esses valores dentro de uma folhinha de cálculo que eu tenho aqui, que eu escrevi no Python, tá vendo? Eu calculei o número de Reynolds, calculei o Nusselt, calculei o H, blá 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 blá. Eu vou só seguir as contas aqui com vocês, eu vou falando os valores que deram para vocês verem aí, tá? Então, com essas condições aí, eu tenho que me ligar o seguinte, né? Eu vou ter essa aqui vai ser a minha transferência de calor, meu modelo de resistência elétrica é esse aqui, TI, aí eu tenho a minha resistência térmica da condução na parede, eu tenho outra resistência térmica de convecção, e aí eu tenho até infinito. Essa resistência térmica de condução na parede, eu não vou perder muito tempo com ela, não. Ela está no livro. Quando você tem coordenadas cilíndricas, tem 2 diâmetros, é só ir lá e buscar essa informação aqui, o que vai ser essa resistência térmica de condução. Nesse caso aqui ela é igual para esses diâmetros, né? Eu acho que no livro até é dado em função do raio, mas não sei, mas no caso é isso aqui, vai ser o logaritmo neperiano de D externo sobre D interno, tá? E o D interno é fácil de calcular, porque eu tenho a espessura também da minha parede, e dividido, isso aqui vai ser dividido por 2 vezes π, vezes o K da parede, tá? O K dessa parede, a condutividade térmica da parede, que já foi falado, que é 60 watts por metro Kelvin, que é desse material, né? O material dela é um tubo de aço. Aço conduz bem eletricidade e energia térmica também. E no outro caso a gente tem a resistência térmica por convecção. A resistência térmica por convecção a gente pode usar qualquer uma das fórmulas que a gente queira, pode ser a fórmula da equação de Hilbert, a equação de Joukowsky, a equação de Church-Bernstein, você pode usar qualquer uma delas. Aqui até um pouco, vou botar aqui, olha só, essa aqui é a fórmula, vamos usar a fórmula de Hilbert, né, vezes o Reynolds,
do diâmetro elevado a m vezes o número de Prandtl elevado a 1/3. Tem uma consideração que a gente faz, né, nesse caso, porque, olha só, vamos calcular o número de Reynolds. O Reynolds é igual ao U infinito, que é 3 metros por segundo, vezes o diâmetro externo, nesse caso que a gente tem, né? Então isso aqui é o Reynolds do diâmetro externo, dividido por Ni. Esse valor aqui, quando eu calculei, segundo a minha folhinha de cálculo aqui, ela dá igual a 18.879. Esse número de Reynolds aqui, se a gente olha na nossa formulação aqui agora, ele vai ter que ser usado o C igual a 0.193 e o M igual a 0,618. E o limite máximo dele é esse 40.000, né? Então a gente está meio que nessa região aqui, ó, de certa forma, né? A gente vai estar, pegar aqui uma setinha. Vocês lembram lá que essa interpolação dos dados, né, das correlações empíricas, ele é feito assim, né? Você vai ter, o cara tinha os dados mais ou menos aqui assim, ó, aqui, ele foi lá e traçou a interpolação assim, ó, nessa região aqui entre ficou um monte de setinha ali agora que eu vi. Aí o cara foi lá e traçou a interpolação assim, ó, ficou dessa forma, né? Ou seja, alguns dados aqui não vão aproximar tão bem não, tá? É a melhor aproximação possível. Na verdade a interpolação dele ficou meio assim, né, nessa região, né? Ela passa uma região meio ok aqui, ela vai meio diminuir o erro da norma L2 aí para esses pontos todos, né, nesse gráfico logarítmico. Então algumas regiões podem não ser que esteja tão bom, mas é a fórmula de Hilbert, tá? Você vai tirar isso aqui, será o meu Nusselt D sobre o Prandtl elevado a 1/3, e aqui vai ser o número de Reynolds do diâmetro. Então beleza, isso aí vai nos dar, e a gente pode calcular então o nosso número de Nusselt. Pelas minhas contas aqui, ó, o número de Nusselt deu igual a, deixa eu ver, o número de Nusselt deu 20, aproximadamente 20. 19.97 é 20, né? 20. E aí o meu H, que seria esse valor aqui, o H, seria igual ao Nusselt, a média do coeficiente de transferência de calor por convecção seria igual ao Nusselt D multiplicado pelo K, no caso o K do fluido, tá? Dividido pelo diâmetro externo. Ou seja, nesse caso aqui o meu H barra, ele deu igual, quando eu fiz as contas aqui, deu 5,25 watts por metro quadrado Kelvin. Beleza? Esse aí é o meu H. Tem um detalhe, né? Agora eu tenho que pensar nessa formulação aí, porque eu preciso calcular aqui eu nem terminei, na verdade, de ler a questão, né? Tá falando que eu tenho esse escoamento cruzado, e o que ele quer calcular aqui pra gente, desculpa, viu, gente? O que ele quer calcular aqui pra gente é só, sendo o custo diário de produzir água quente 0,10 dólares reais por watts, qual é o custo diário representativo da perda térmica para o ar em um tubo não isolado por comprimento de tubo. Então ele quer saber mais ou menos o que é isso, o custo diário, ou seja, dólares reais por dia, né? É isso que ele quer saber, né? Ou seja, o custo diário, seja esse dólares por dia aqui, ó, dólares por dia, tá? Ele tem que ser igual, vou começar com o custo que você tem ali, ó, o custo de 0,10 dólares ou reais por quilowatt hora. Como é que eu vou chegar nessa conta aí? Como é que eu vou passar isso aqui para lá, né? Porque ele tem que produzir água quente. Se ele produz água quente, ele gasta energia. E aí depois o escoamento passa dentro do tubo e a convecção leva essa energia embora, assim, diminui a temperatura. Aí ele quer saber quanto que custa, né? Qual que é o custo disso aí. Então essa perda de calor dentro do tubo por convecção externa, ela está associada ao tanto que ele vai gastar para produzir. Ele tem que compensar isso de alguma forma. Ou seja, isso aqui vai ser basicamente a nossa... que é por dia, né? E também por metro, né? Ou seja, custo por dia, porque a gente está calculando também por metro, aí, ó, por metro, tá vendo? Por metro de comprimento do tubo. Então isso aqui é por dia e também, então é por metro dia. Olha só, por metros. Vamos botar aqui, metro dia. Nossa, que unidade, né? E isso aqui vai ser igual dinheiros por metros dia. Isso aqui vai ser o seguinte, né? Vai ser igual a, eu vou ter que colocar aqui algo em kilowatts, né? Ou em watts, vai ser a minha energia trocada por convecção, no caso, né? E eu vou calcular ela por metros, né? Porque eu também não estou pensando no comprimento do tubo, tá? O comprimento do tubo pode ser qualquer um. Então vai ser, quando eu fizer o cálculo de Q barra lá, usando a minha fórmula, esse Q ponto, perdão, utilizando a fórmula da lei do resfriamento de Newton, isso aqui vai ser igual a H barra D vezes a área. A área é o que? A área é π vezes D vezes L, vezes a temperatura da superfície, menos a temperatura do infinito. Essa seria a minha conta, mas no caso, eu estou considerando isso aqui, ó, Q ponto por L, ou seja, eu estou jogando esse L aqui para baixo, tá?
Ou seja, a minha fórmula seria essa daí. Então, quando eu considerar, por exemplo, resistência térmica, eu não vou considerar π vezes d vezes L, né, como área. Eu vou considerar só o π vezes d. Então, isso aí é a nossa troca de calor total que vai ter nesse processo aí por convecção. Já está aqui embaixo. E aí, isso aqui vai me dar o que? Watts por metro. Ou seja, esse watts vai cortar com esse watts. Mas eu preciso cortar horas aqui também. Isso aqui então vai operar por 24 horas. Tá aí, ou seja, aí eu consigo cortar todo mundo. Eu vou cortar hora com hora. Corto aqui, vai ser o watts que vai cortar com esse kilowatts. Vai ficar então dinheiro aqui em cima, tá vendo? Por metro, tá aqui embaixo. Isso aqui eu tenho o que? 24 horas. 24 horas é o total que eu tenho em um dia. Ou seja, aí vai me dar a unidade final, tá vendo? Vai me dar a unidade final. Vai ser o que? Dinheiros por metro por dia. Tá vendo? É isso aí, que essa aí vai ser a unidade, ou seja, eu tenho que pegar esse valor do custo, multiplicar pela troca de calor por metro, e aí eu multiplicar também por 24 horas, eu tenho qual que é o valor final em gasto de dinheiros por dia, tá? Então para isso eu preciso resolver isso aqui, ó. Isso aqui vai me dar o H barra, e eu sei que o meu H barra, ó, achei meu H barra nesse ponto aqui agora, que é 5,25, eu posso resolver a minha resistência térmica de convecção, porque ela é igual a... Como é que vai dar isso aqui? Vai ser 1 sobre H barra D vezes a área. Mas não é a área toda considerando a área π vezes D vezes L. Né? Eu tenho que tirar o L da minha conta, porque eu estou querendo achar o calor por L. Então aqui vai ser só o π vezes D. Aqui, ó. Essa área aqui no caso, ela vai ser π dL dividido por L. Ou seja, vai dar π vezes D. A mesma coisa tinha aqui, tá? Aqui deveria ter um L também, mas ele foi cortado, então a minha resistência térmica também é só 2π vezes alguma coisa, não tem o L do comprimento do tubo. Então quando eu calculo essa troca de calor aqui, eu vou até colocar dessa forma, né? Meu Q, que seria aqui essa unidade desse Q'linha aqui agora, seria watts por metro, tá? Watts pelo comprimento do tubo, nesse caso. E aí eu teria que fazer isso aqui igual a diferença de temperatura interna menos a temperatura do infinito dividido pela resistência total. Seria a minha resistência total aqui, ó, agora, que seria justamente a soma das duas resistências, né? A soma da resistência térmica de condução e a de convecção. Então, somando as duas aí, fazendo essa conta, o meu Q'linha, ele deu aqui igual a... Deixa eu ver quanto que deu. Meu Q'linha... Rapaz, cadê ele aqui, ó? Q'linha deu... deu um valor muito pequenininho. Ele deu um valor de 0, deu isso aqui, ó, 41,22 watts. Deu muito pouquinho. 41,22 watts. Ou seja, isso aqui é igual a 0,041 kilowatts. Quando eu pego isso aqui, então, essa é a minha troca de calor por metro, isso aqui seria isso aqui seria esse valor aqui, ó. Isso aqui, tá vendo? Isso aqui seria igual ao meu Q'linha, que eu acabei de calcular ali embaixo. E esse Q'linha aqui, então, eu vou multiplicar ele por 24, multiplicar ele pelo custo, e aí ele vai me dar o valor final, que vai falar para mim, ó, que esse custo total, o custo dinheiro por dia que eu tenho, ele é igual a... Aqui na minha conta deu o que? Deu 0,09. Dá 10, aqui, ó. 0,10. Ou seja, o custo aí de dia que eu tenho, 10 centavos por dia que eu tenho desse custo aí. Eu acho que não era a intenção desse exercício, não. Talvez alguma coisa aí. Talvez o que eu posso considerar que talvez esteja errado seja a minha conta do Nusselt, né? Talvez esse valor aqui tenha dado um valor muito baixo. Talvez esse valor não tenha uma boa aproximação, mas usando a fórmula de Hilbert, foi isso que deu. Não tem muito erro, não. Ele dá um custo, tem uma perda de 10 centavos por dia por causa disso aí. A outra parte da questão que é falada, deixa eu mostrar aqui para vocês. Outra parte é falar, agora você vai aplicar uma superfície externa ao tubo de revestimento de 10 milímetros de espessura de isolante, ou seja, eu vou pegar essa região aqui, ó, e eu vou aumentar ela mais ainda. Aqui estava 100, então vai ter agora... Opa, eu vou pegar isso aqui agora, deixa eu pegar aqui essa aqui. Você vê? Ó, eu vou ampliar ela ainda mais agora, vai ficar assim, ó. Agora eu vou botar aqui em vermelho. Agora eu tenho um revestimento. Esse revestimento ele tem 10 milímetros de espessura, tá? Então ele vai fazer com que o meu diâmetro externo vire 120. Quando ele vira 120, vai alterar muito o meu número de Reynolds? Acho que não vai alterar, não. O meu número de Reynolds... o Reynolds vai ser igual... Agora vai ser 0.12.
E o Reynolds passa a ser 22.000, é quase a mesma coisa. Não altera, é o mesmo, ou seja, o cálculo do Nusselt vai dar praticamente a mesma coisa. Deixa eu ver o Nusselt quanto que daria aqui. O Nusselt. Opa, quase que eu achei ele aqui, ó. Tô achando as minhas continhas aqui isoladas. O Nusselt vai dar. Isso aqui vai dar 22, aumentou só um pouquinho. E o meu H vai aumentar em função dele, né? O H vai virar 5,87. Ele era 5, né? Ele era 5 alguma coisa, agora vai virar, deixa eu ver quanto que era, 5,25 parte para 5,87. Ou seja, a convecção externa ela é alterada um pouquinho. A área dela também é alterada, porque o π, essa área aqui que é π vezes d, o d agora é o diâmetro externo dela é 0,120. E eu tenho que somar aqui mais uma transferência de calor por condução. Eu teria que somar dentro desse circuito aqui, ó, junto a ele, entre a resistência térmica de convecção 1, que seria aquela da parede de aço, e a resistência térmica de convecção, eu teria que adicionar mais uma resistência de condução, e eu teria essa superfície aí, que seria externa, com esse isolante, e ela teria um fator de K muito alto, né? Ela teria um K bem mais alto, não, um K bem mais baixo, que significa que ela teria uma resistência muito mais alta, e ela acrescentaria, pesaria um pouquinho esse circuito aí, diminuiria essa troca de calor, com certeza ia diminuir também esse gasto aqui. Tá? Então o objetivo desse exercício é esse. Espero que vocês tenham gostado. Aí não tem muito o que falar desse exercício não, mas ele é bem direto para você mostrar como é que você calcula a transferência de calor por convecção. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal. Um abraço.